Karen arranca o braço protético da minha mãe depois de exigir a vaga de estacionamento. Então, essa história aconteceu em algum lugar do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Antecedentes. Minha mãe sofreu um acidente e perdeu o braço direito. Ela tem cerca de um quarto desse braço restante que ela chama de toco. E sinceramente, essa perda não a impediu muito. Ela dirige. Ela tem uma espécie de joystick que sai do volante e ela o gira como se estivesse conduzindo um navio. Ela o chama de botão em voz alta e em público. Ela trabalhou por muito tempo até começar a ter problemas com o braço que ainda tem, e geralmente tem sido a pessoa da família responsável por receber e preparar todos os eventos e fazer todo o trabalho. Honestamente, ela é minha heroína, mas você está aqui para a história. Então vamos lá. Minha mãe e eu vamos ao supermercado nas horas movimentadas de um fim de semana porque não conseguimos fazer nossa viagem habitual após a escola quando as coisas estavam mais calmas. Damos 2 voltas em todo o estacionamento, assim como uma fileira de carros atrás de nós, e finalmente conseguimos pegar um lugar para deficientes perto da entrada porque alguém estava saindo quando nos aproximamos. Agora, minha mãe raramente usa o estacionamento para deficientes porque sempre diz que pessoas que não podem andar e etc. precisam mais dele. Mas novamente, ela tem permissão e não havia outras vagas. Depois de estacionar e sair, ouvimos uma buzina de carro algumas vezes, seguida por "Com licença", enquanto uma mulher corre até nós por trás, nos alcançando logo antes da entrada da loja. Essa mulher literalmente deixou o carro ligado no meio de um estacionamento movimentado, causando um grande engarrafamento. Então a Karen chama nossa atenção com seus gritos e quando nos viramos somos recebidos com o corte de cabelo estilo anos 90, cerca de meia dúzia de crianças, desde uma pré-adolescente gótica até um bebê nos braços. Karen então continua explicando como o local em que minha mãe acabou de estacionar é para pessoas com deficiência em um tom acusatório. Minha mãe estava usando seu braço protético por baixo do casaco de jeans de manga comprida, muito grande, então as pontas do protético mal eram visíveis. Então foi um engano honesto. Embora fosse um pouco estranho a forma como ela abandonou o carro e correu até nós com toda a sua prole. Ainda assim, minha mãe sorri e proclama: "Não se preocupe, eu tenho permissão para estacionar aqui." E nós nos viramos novamente. Aquela resposta não foi suficiente para Karen. De repente a Karen e suas crianças estão na nossa frente e ela entrega o bebê para outra de suas crianças apenas para cruzar os braços e fazer beicinho. "Como você pode ver, Ela faz um gesto em direção às crianças. eu tenho muita coisa acontecendo e preciso desse lugar mais do que você. Você só tem uma criança." Acho que devia ter uns 6 ou 7 anos, mas até eu sabia a diferença entre estacionamento para deficientes e os espaços reservados para pais com crianças pequenas. Eu disse algo como: Você precisa de uma identificação de deficiente para estacionar aqui, não importa quantas crianças você tenha. em linguagem de criança de 6 a 7 anos, e essa mulher ficou muito ofendida. Ela começa a reclamar sobre como ser mãe de todas as suas crianças era difícil, como ela estava tendo um dia, semana e mês horrível e como não era justo que minha mãe, que parecia perfeitamente bem, tivesse enganado o governo para conseguir uma identificação que a permitisse estacionar em um lugar que Karen obviamente deveria ter. Enquanto ela fala sobre isso, ela olha ao redor atraindo a atenção de outros compradores e faz aquele "Vocês não concordam comigo?" que as pessoas fazem para se validar, mas não dá a ninguém a chance de responder porque ela já está indo para a próxima pessoa. Minha mãe pega minha mão e tenta me levar ao redor de Karen, a ignorando completamente, mas Karen continua se colocando na frente da minha mãe exigindo o lugar dela. Ela está ficando cada vez mais irritada e alta. Lembro de ter perguntado à minha mãe várias vezes se eu tinha feito algo errado porque minha resposta parecia ter desencadeado essa reclamação, mas ela continuou me tranquilizando dizendo que estava tudo bem e que eu deveria simplesmente ignorar, o que irritou ainda mais Karen. Isso continua por cerca de 5 minutos antes de minha mãe finalmente explodir, "Eu tenho um braço protético." silenciando Karen no meio da frase. Costumava me perguntar por que ela não tinha simplesmente contado a Karen os detalhes antes, mas conforme fui crescendo percebi que isso não era da conta de ninguém e consigo entender por que minha mãe não queria tirar o casaco e tirar o protético só para provar algo. Então começamos a contornar Karen novamente, mas mal percorremos 1,5 metros quando a ouvimos dizer: "Mentira." O que acontece em seguida está gravado na minha memória. Karen avança furiosamente contra minha mãe e tenta despir ela e fica apenas balançando e chamando minha mãe de mentirosa. E minha mãe entra em modo de luta até a morte porque as altercações físicas obviamente são mais intensas e assustadoras para ela. Ela começa a arranhar, se debater, chutar e até mesmo consegue dar uma cabeçada em Karen. E enquanto isso acontece, uma das crianças de Karen tenta intervir e ajudar a mãe, o que me leva a intervir para ajudar a minha e de repente estou brigando com as crianças dela. Isso não pode ter durado mais do que 30 segundos. Foi tempo suficiente para as pessoas pararem e se juntarem, mas não o suficiente para alguém reagir e interromper. Não consigo imaginar como deve ter parecido. 2 mulheres em seus 30 anos brigando enquanto seus filhos fazem o mesmo. Mas tudo parou quando de alguma forma Karen consegue puxar o casaco jeans da minha mãe e o braço protético dela sai junto, caindo no chão e causando um suspiro coletivo que sacudiu todo o estacionamento. Ok, exagero, mas foi definitivamente um momento.
Tudo o que resta no braço da minha mãe nesse ponto é a ventosa e um gancho afiado parecido com uma unha que se encaixa no protético. Parece uma lâmina saindo do toco dela. E sem perder tempo minha mãe levanta isso para Karen e em tom sarcástico diz: Vamos lá então. Eu queria ter idade suficiente na época para perceber o quão engraçado isso foi. Uma mulher da multidão que se formou ao nosso redor entra em nossa pequena roda de briga, pega o braço da minha mãe e entrega ela antes de atacar Karen, que parece menor do que eu naquele ponto. As pessoas começam a gritar para chamar seguranças e etc. E Karen reúne sua prole e todos correm para o carro dela. Ainda me lembro das crianças dela gritando para ela não deixá-las porque apenas o mais velho conseguia acompanhá-la enquanto o resto vinha atrás. Minha mãe estava visivelmente abalada com o incidente, mas queria manter a compostura por mim e pela multidão que de repente nos cercava. Ela insiste que está bem, não quer chamar a polícia, não quer confusão e continuamos nossa compra. Quando chegamos ao caixa cerca de 20 a 30 minutos depois, algumas pessoas que testemunharam toda a situação se reuniram e insistiram em pagar a compra da minha mãe, o que ela aceitou relutantemente. Depois eles nos ajudaram a levar todas as compras para o carro. E quando chegamos em casa minha mãe me diz que não quer que eu me envolva em brigas novamente, e então ela me deixa comer muitos donuts. Observação para esclarecer. Minha mãe simplesmente não suporta ter o braço restringido de alguma forma. Segurar seu pulso e mão é totalmente fora de cogitação. Isso a deixa nervosa e a lógica desaparece. Por favor, não julgue mal ela por ficar rápida para a raiva e violência nessa situação, porque sinceramente, em qualquer outra circunstância ela é a pessoa mais calma e doce. Próximo relato. Aniversário da minha irmã arruinado por uma Karen mimada e sua filha. Esse incidente ocorreu há cerca de 8 anos. Era o aniversário da minha irmã e muitos membros da minha família do lado do meu pai foram convidados. A irmã do meu pai, que chamarei de Karen, e sua filha estavam nos visitando após muitos anos, pois haviam se mudado para a Califórnia. Karen queria que sua filha fosse o centro das atenções desde o momento em que chegaram. A filha dela tinha cerca de 7 anos e todos ficaram encantados com ela por causa de seu sotaque adorável. Quando chegou a hora de cortar o bolo, a Karen queria que sua filha o cortasse, mesmo sendo o aniversário da minha irmã. A razão era: ela é uma criança, ela merece cortar o bolo, ela é a mais nova de todos. A filha de vocês é velha demais para cortar bolos de qualquer maneira. Era o 11º aniversário da minha irmã. O pedido/ordem da Karen foi recusado pela minha mãe, o que deixou a Karen bastante irritada. Quando o jantar foi servido, Karen estava com muita fome e sentou-se para comer. Assim que ela começou, a garota começou a chorar e exigiu ser alimentada. E Karen esperava que minha mãe parasse de comer e alimentasse sua filha. E minha mãe concordou. O pior foi na hora de abrir os presentes. Minha irmã adora Barbies. Então ela recebeu uma boneca e uma casa de bonecas da minha mãe e do meu pai, e eu dei a ela um monte de chocolates caseiros que fiz eu mesmo. Para que ela precisa de chocolates? Vamos lá, Deus, para minha filha, você é velha demais para eles. Minha irmã deu alguns para a filha da Karen, que começou a comer imediatamente. Minha irmã continuou a abrir outros presentes e foi obrigada a compartilhar outras coisas como canetas brilhantes, um conjunto de lápis de cor e etc. com a filha da Karen. Depois de um tempo a garota começou a chorar porque queria mais chocolate. A Karen estava literalmente gritando: Por que você não deu os chocolates para ela? Eu não pedi isso? Por que está sendo tão malvada? Ela é sua prima, ela merece. Minha irmã estava quase chorando e deu mais 3 para ela. Agora só restavam 5 chocolates que ela deu, um para cada um de nós. Mãe, pai, Karen e eu. Guardei o meu para dar a ela mais tarde. A Karen percebeu e me pediu para dar à sua filha, já que obviamente eu não iria comê-lo. E eu não dei. Quando minha irmã começou a abrir a casa de bonecas e a Barbie, Karen realmente se atirou na boneca e começou a puxá-la da minha irmã. Agora minha irmã começou a chorar, o que deixou a Karen furiosa, e ela gritou para minha irmã calar a boca e parar de ser tão má e avarenta. A filha da Karen era dos Estados Unidos e não tinha nenhum brinquedo indiano, e ela precisava da boneca. Meu pai simplesmente recusou, o que resultou em mais gritos e choros. Em seguida ela saiu bufando e chutou a casa de bonecas, amassando. Minha irmã estava muito triste e, como era de se esperar, seu aniversário foi arruinado. Mas isso não foi o fim. Cerca de 1 hora depois, a Karen voltou chutando e gritando em nossa porta, dizendo que tínhamos envenenado sua filha e que ela nos processaria. O estômago de garota doía, mas em vez de chamar um médico, ela trouxe de carro para nossa casa. As sentamos e chamamos o médico. Enquanto Karen gritava sobre como éramos invejosos dela e sofreríamos destinos terríveis, o médico disse que a dor era por ter comido demais. Acho que ela não deveria ter comido 6 daqueles chocolates. Karen então começou a culpar a mim e a minha irmã por tudo e disse como nós dois éramos crianças mimadas e malvadas. Karen perde a cabeça depois de ler a publicação sobre ela e a filha. Olá novamente. Postei uma história sobre minha tia arruinando o aniversário da minha irmã anteontem. Acontece que ela ou a filha dela estão no Reddit e são seguidoras aqui da comunidade e leram a história. Isso é o que aconteceu ontem à noite. Karen ligou para o meu pai ontem à noite por volta das 23 horas, quando meu pai estava meio adormecido. Como vocês puderam fazer isso conosco? Não somos nós uma família? Por que nos envergonharam assim? Isso aconteceu há tantos anos atrás? Não poderiam apenas deixar pra lá?
E meu pai, sem ideia do que ela estava falando, perguntou a ela o que havia acontecido, ao que ela respondeu que postamos no Reddit sobre o aniversário da minha irmã. Meu pai não sabe e não se importa com o que a Reddit pergunta qual é o grande problema. Nossa, suas filhas fazem coisas sem te contar? Você deveria ficar de olho nelas, não deixe que elas saiam do controle, você deveria ter ensinado boas maneiras a elas. Uma delas acabou de nos expor e nos envergonhar online. Do que você está falando? Como ela te expôs? Ela nem sequer falou com você nos últimos anos. Ela postou uma história sobre nós e assim que minha filha a leu soubemos que era sobre nós. Eu não revelei nenhum nome naquela história, nem mesmo o meu. Meu pai me pergunta se eu fiz isso e por quê, então levou um total de 15 a 20 minutos para explicar ao meu pai o que é Reddit e o que eu fiz. Eu digo a ele que apenas narrei uma história e não expus a identidade dela de forma alguma. Então meu pai simplesmente me passa o telefone para que eu possa explicar para ela. Assim que eu digo olá, Karen começa a gritar comigo tão alto que pode ser ouvido fora do telefone. Sua vaca, como você pôde fazer isso? Quem você pensa que é? Você envenena minha filha e depois inventa como se eu estivesse exagerando? Retire aquele post agora e peça desculpas por isso no subreddit. Se não fizer, eu vou processar você. Que absurdo! Eu estou tão irritada que apenas digo não, eu não vou fazer nada disso, e que eu gostaria de ver como você pode me processar direto da Califórnia. Karen então procede a me chamar e a minha irmã de prostir coisas semelhantes. Meu pai toma o telefone de volta e pede para ela nunca mais entrar em contato conosco novamente e bloqueia ela. Então aí está, tia Sheila. Espero que vocês leiam isso. Próximo relato. Karen mimada. Não compre chocolates, isso está perturbando meu filho. Isso aconteceu cerca de 1 hora atrás. Eu estava fazendo compras no supermercado e decidi pegar alguns tablets de chocolate. Foi quando ouvi o grito estridente de uma criança mimada. Ele parecia ter entre 5 e 6 anos de idade. Ele começou a puxar violentamente o braço da mãe apontando para os meus tablets de chocolate e gritando para ela comprar para ele. Karen. Você realmente precisava pegar isso na frente dele? O quê? Você não percebe que isso está perturbando meu filho? Bem, esse é um problema seu. Karen enquanto tentava fazer com que seu demôniozinho agisse como um ser humano. Você precisa devolver. Meu filho só começou a exigir chocolates quando te viu pegando. Devolva agora. Você pode pegar mais tarde. Você não deveria deixar as crianças com inveja. Eu apenas sorri para ela e me aproximei das prateleiras de chocolate, mas em vez de devolvê-los, na verdade peguei mais alguns. Isso me rendeu um olhar mortal da Karen e provocou outra rodada de birras do seu filho. Mesquinho. Sim. Satisfatório. Com certeza. Próximo relato. Eu quero que meu filho ande de limusine. Claro, se ele tiver um caixão para ficar dentro. Isso aconteceu algumas semanas atrás. Era o dia do funeral da minha avó. Ela faleceu em um hospital e eu estava do lado de fora conversando com o dono da empresa funerária. Esse cara também é meu padrinho e tínhamos um ótimo relacionamento. Pode parecer estranho que meu padrinho seja dono de uma empresa funerária, mas para mim não é. Ele me conhece desde que eu era um bebê e me tratava como se eu fosse seu filho. Além disso, para mim o trabalho dele é como qualquer outro trabalho e até tem seus benefícios. De qualquer forma, vamos lá. Eu tinha, e ainda tenho 17 anos. Estávamos do lado de fora do hospital conversando um com o outro. Estacionados na nossa frente estavam todos os veículos da empresa, incluindo aquele que todos vocês estão pensando. De repente uma Karen se aproximou de nós. Olá. Olá. Karen tinha seu filho ao lado dela e ele estava segurando uma bebida. Eu estava me perguntando se meu filho poderia dar uma volta na limusine. Ela então apontou o dedo para o carro funerário. Levei um tempo para responder por 2 razões. A primeira foi porque naquele dia eu tinha muitos pensamentos passando pela minha cabeça, e um estranho vindo até mim do nada me pegou de surpresa. Sou uma pessoa muito introvertida e tenho dificuldade em conversar com pessoas que não conheço. A segunda razão foi porque eu estava segurando o riso. Ela realmente achava que o carro funerário era uma limusine. Sinto muito dizer isso, mas isso não é. Você vai negar a uma criança? Neste ponto eu não sei o que dizer. Senhora, acredite em mim, você não quer que seu filho entre naquela coisa. Por que você é tão avarento? Mesmo se ele derramar a bebida na limusine não será um problema, você tem dinheiro suficiente para comprar uma limusine. Então com certeza terá dinheiro suficiente para limpá-la. Foi quando meu padrinho entrou na conversa. Com licença, senhora, o que você quer fazer? Eu quero que meu filho ande na limusine. Meu padrinho então disse a coisa mais épica que já ouvi. Bem, claro que ele pode andar na limusine, mas apenas se ele tiver um caixão para entrar. Karen ficou um pouco confusa com a resposta. Ela deu uma boa olhada na limusine e então percebeu. Não faço ideia de como ela confundiu um carro funerário com uma limusine. Talvez o logotipo da empresa estivesse fora de sua visão ou algo assim. No entanto, quando ela percebeu o erro, sua pele ficou pálida e ela simplesmente se afastou o mais rápido que pôde com seu filho. Eu e meu padrinho apenas nos olhamos e começamos a rir. Próximo relato. Karen mimada permite que seu filho roube minha bengala.
Então, um pouco de contexto. Sou uma mulher de 28 anos que recentemente perdeu completamente a visão. Quando eu era adolescente, fiz trabalho voluntário com um grupo de jovens locais para ajudar a reconstruir o Mississippi após o furacão Katrina. E lá acabei contraindo um parasita fúngico chamado histoplasmose, que ao longo de uma década migrou para os meus olhos e gradualmente causou a cegueira. Estou totalmente cega há cerca de um ano. Então sou relativamente nova nisso. Mas voltando ao assunto, quando fiquei cega pela primeira vez mal saía de casa e tinha medo de ir a público. Sentia como se todos estivessem me olhando e sinceramente, mal sabia o que estava fazendo. A transição foi difícil e eu não tinha nenhum grupo de apoio para me ensinar. Um dia meu marido me perguntou se eu poderia pegar um Uber e ir até o banco para depositar um cheque de aluguel e eu concordei relutantemente. Enquanto estava fora ele me mandou outra mensagem e lembrou que estávamos sem alguns mantimentos essenciais. Havia um Walmart do outro lado da rua do banco. Então pensei que tudo na vida é uma experiência e que eventualmente eu teria que aprender a fazer compras sozinha. Então por que não? No início estava tudo bem e eu só precisava pegar algumas coisas, então não precisei de um carrinho. Eu estava usando minha bengala e as poucas habilidades de ecolocalização que eu tinha na época para me locomover, mas ainda esbarrava nas coisas como os cegos costumam fazer às vezes. De repente minha bengala bateu em algo um pouco mais macio e pensei que talvez tivesse acertado a perna de alguém e me desculpei. Aí entra uma criança mimada e uma mãe mimada. Droga, desculpe. Ei, você acabou de bater no meu filho. Desculpe, senhora, não o vi ali. Karen começa a gritar. Como você não viu? Ele está claramente aqui. Agora, estou completamente cega, mas não uso óculos escuros, principalmente porque não posso pagar por um bom par que bloqueie raios UV, mas também porque não estou procurando pena ou interpretar o papel de uma pessoa cega genérica. Só quero ser tratada como uma pessoa normal, mas entendo a confusão dela já que a cegueira é um espectro, então tento explicar calmamente. Senhora, sou cega, não consigo ver nada, muito menos o seu filho, por isso uso a bengala, para me locomover sem. Ela me interrompe. Se você é cega, por que não está usando óculos escuros grandes? Como pessoa cega recebo muitas perguntas estúpidas, mas entendo que muitas delas são feitas por pessoas que não sabem melhor, então tento responder alegremente o máximo possível. Eles são muito caros e eu realmente não preciso deles em ambientes internos. Você não é cega, está fingindo. Aqui é onde meu sangue começa a ferver. Não consigo pensar em nenhum motivo pelo qual alguém quereria fingir ser cego. É um verdadeiro inferno. E nada me irrita mais do que quando alguém me chama de mentirosa sem motivo. Justo quando estou prestes a responder, sinto um puxão e antes de piscar percebo que esse pequeno demônio roubou minha bengala de $100 das minhas mãos. Para quem não entende, é como se de repente a energia fosse cortada enquanto você está fazendo compras e você não consegue ver nenhuma luz. Sem a minha bengala mal consigo me mover sem esbarrar em nada. Minha voz fica trêmula enquanto começo a entrar em pânico. Por favor, devolva isso. Eu realmente preciso. Não precisa, mentirosa. Meu filho tem mais direito de brincar com isso do que você. Ouço ela se afastando e minha bengala cara batendo em expositores de metal e coisas do tipo enquanto eles vão embora. Começo a chorar e aceno com os braços na minha frente para agarrar algo, qualquer coisa, e acabo batendo e caindo em um expositor no corredor central, causando um grande alvoroço. Como sempre, acabo me encolhendo em posição fetal e chorando. Estou sozinho em público no escuro, e não faço ideia do que fazer. De repente sinto uma mão no meu ombro e uma voz masculina. Vamos chamá-lo de Sei, cara incrível. Ele pergunta se estou bem e para ficar bem ali, faço isso, mas começo a me sentar e ouvir pelo menos. Esse homem deve ser alto e ter uma constituição forte porque seus passos soavam como os de um gigante e senti uma corrente de ar quando ele partiu, a uns 9 ou 12 metros de distância. Ouço um rugido alto como o de um leão furioso e um estrondo alto. E antes que eu perceba o homem está de volta e me ajudando a levantar. Ele pega minha mão, coloca minha bengala na minha palma e me ajuda a pegar os itens que caíram quando caí no expositor. Eu enxugo as lágrimas das minhas bochechas. Obrigada, muito obrigada, eu não sabia como lidar com aquilo. Não se preocupe, algumas pessoas são verdadeiros monstros. Esse cara restaurou minha fé na humanidade, e até me ajudou a terminar as compras e a sair da loja. Enquanto estávamos saindo ouvi os gritos familiares da Karen. Algo sobre Sei e pegar a bengala, puxar com força e lançando seu pequeno demônio para dentro de um carrinho de compras. Não sei se ela estava exagerando ou não, mas isso explicaria o estrondo que ouvi. É fácil se sentir sozinho em um mundo sem visão. Mas mesmo no terror absoluto de ser privada da minha bengala, pelo menos agora sei que há pessoas dispostas a me defender quando preciso. Edição. Devido à quantidade esmagadora de pessoas perguntando. Se você é cega, como está digitando? Primeiro responderei com os meus dedos. E segundo, estou usando um leitor de tela chamado narrador que lê a tela. Onde quer que meu cursor ou dedo esteja sobre a tela ele lê. Quando digito uma letra, ele lê. Pessoal, apenas pesquise. Próximo relato. Karen me rótula de vaca do escritório, por usar um maiô em uma escola de surf.
Sou instrutora de surf em uma escola de surf na praia. Era o fim do dia e eu acabara de terminar minha última aula. Fiz 5 aulas seguidas de 1 hora cada e estava coberto de água e areia molhada. Então eu só queria me livrar daquilo e talvez dar um mergulho antes de sair da praia. Eu estava na cabana de surf em que estamos baseados com 3 colegas de trabalho, que vou chamar de Sam, Joe e Mickey. Os nomes foram alterados, mas Sam na vida real tem um nome igualmente neutro em relação ao gênero. Enviei uma mensagem de texto para o meu namorado que confirmou que estava a 5 minutos de distância. Eu já havia concluído minha parte do processo de encerramento. Então, enquanto Sam colocava a placa de fechado na porta e trancava o arquivo, e Joe e Mickey organizavam as roupas de mergulho e colocavam as pranchas de volta em seus suportes. Deixei os rapazes terminarem e fui para a área de troca de roupas para tirar minha roupa de mergulho. Eu já estava usando meu tanquini quando ouvi uma voz alta, nasalada e com sotaque americano. Com licença, alô? Atendimento, por favor? Vendo que os rapazes estavam ocupados, vesti minha saia e fui até a porta. A Karen não se parecia com uma típica Karen. Cabelo comprido, pele bronzeada, usando um biquíni com um grande chapéu de praia caído e uma canga na cintura. Sua filha estava com ela. Parecia ter entre 10 e 12 anos e era a cara da mãe. Mas ela não falou uma palavra durante esse encontro. Então não sei se ela é mimada ou não. Olá, posso ajudar? Você poderia começar colocando algumas roupas. Meu tanquini cobre praticamente a mesma quantidade de pele que o maiô, exceto por uma faixa de pele exposta na minha cintura. E admito que o decote é um pouco baixo, mas a Karen está literalmente usando um biquíni com muito mais pele exposta do que eu. Eu com o modo atendimento ao cliente ativado. Desculpe muito, senhora. Sam, você pode pegar minha blusa, por favor? Ele joga minha blusa para mim e eu a coloco. Melhor assim? Não muito. Não há mais ninguém que possa nos atender? Desculpe, meus colegas de trabalho estão um pouco ocupados agora. Estamos fechando. Tudo bem, quero inscrever minha filha para as aulas de amanhã. Comecei a explicar os horários disponíveis, quando poderíamos encaixar a criança dela, preços e requisitos. Enquanto fazia isso, gesticulava com as mãos e me inclinava sobre o balcão para apontar algumas coisas na ficha de inscrição. Karen me interrompendo. Desculpe, você não tem um moletom ou algo assim? É pleno verão, numa onda de calor em uma praia. Eu mantendo meu sorriso de atendimento ao cliente porque ainda estou tecnicamente trabalhando. Desculpe, não tenho. Você gostaria que eu continuasse? Não há mais ninguém com quem eu possa falar? Você está fazendo minha filha se sentir constrangida. Eu respondi desistindo de ser educada. Você está me fazendo sentir constrangida. É verão, é uma praia, é uma onda de calor, eu não tenho outra blusa, tudo que precisa ser coberto está coberto, e com todo o respeito, você está usando menos roupas do que eu. Depois dessa minha resposta, a Karen parece ter ficado mais brava. Sam, usando uma camiseta e shorts jeans, ouve tudo isso e reconhece o tom na minha voz que indica que estou prestes a explodir. Então ele me olha. Eu aceno para ele e ele interfere. Sam. Ficarei feliz em ajudá-la, senhora. Meu nome é Sam. Por que você não vai? Karen interrompendo o Sam. Sam é um cara? Pelo que eu saiba. Eu achava que você era uma garota. Desculpe decepcionar. Karen para mim. Você acha apropriado andar por aí assim quando há um jovem por perto? Agora para Sam. Você deveria denunciá-la ao RH. É uma praia. As pessoas andam por aí com muito menos o tempo todo. Karen repetindo. É inapropriado. Você está usando um biquíni. Eu não estou trabalhando. Ela está. Você sabe que isso é uma escola de surf? Nick e Joe ouvem o barulho. A Karen não aumentou o tom de voz nem gritou nem nada, mas eles podem perceber o tom da conversa e decidem intervir apenas por precaução. Nick e Joe estão ambos usando shorts de praia, chinelos e sem camisa. Nick se aproximando por trás de mim. Tem algum problema aqui? Joe ao lado de Nick. Alguma coisa em que podemos ajudar? Os olhos da Karen se arregalam. Ela olha entre mim e os 3 rapazes, chocada e horrorizada. Karen se recuperando. Eu estava apenas dizem. Ela estava apenas me dizendo para colocar roupas. Você sabe que isso é uma praia, não sabe? Para uma praia ela está até vestida demais. Karen pode ver que não vai me persuadir a magicamente arranjar mais roupas para vestir, e dá para perceber pelos olhos dela que ela sabe que os rapazes não concordarão com ela. Então um pensamento a atinge como um tijolo em sua cabeça vazia. O que vocês 4 estavam fazendo lá dentro? Joe. Fechando tudo. Eu não sou estúpida. Eu discordo. Vocês estão me dizendo que ela atendeu a porta praticamente sem roupa e vocês estão quase sem roupa, e não está acontecendo nada aqui. Nick brincando. Já dissemos para você não atender a porta sem roupa. Eu rio. Não ria de mim, sua vaca. Eu sei o que está acontecendo aqui. Vocês são pervertidos. Santiago está rindo alto, se dobrando ao meio. A filha da Karen está muito envergonhada e com o rosto vermelho nas mãos. Sam. Vocês acham isso? Ele interrompe a frase rindo ainda mais. Ah, claro, todo mundo protege a vaca do escritório. Joe cai literalmente no chão segurando o estômago de tanto rir. Agora se não se importam, estamos no meio de um oba-oba, então entre ou saia. Foi nesse momento que meu namorado apareceu. Meu namorado me vê, Joe, sem Mickey rindo às gargalhadas, Karen parecendo muito brava e a filha com o rosto vermelho nas mãos.
Está tudo bem aqui. Meu namorado se aproxima e me abraça, e tenho a ideia francamente genial de puxá-lo para um beijo bem na frente da Karen. Ela grita, um som demoníaco que só os cães podem ouvir e sai pisando duro. Sua pobre filha reboque e nunca mais ouvimos falar dela.